Mercado Inteligente, com Carlos Oshiro. Olá, muito bom dia para você que sintoniza 101,5 MHz para Manaus e 98,1 para a cidade de Rio Branco, no Acre. Hoje, 11 de janeiro de 2025, estamos iniciando mais um Mercado Inteligente. Tema de hoje: o que a reforma tributária impacta no seu negócio? Temos dois experts, um representando a Associação Comercial do Amazonas, que é o presidente Bruno Pinheiro, e do meu lado direito nós temos o doutor Pedro Câmara, ele que é CEO da Pedro Câmara Advogados. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Carlos Oshiro e vamos juntos até às 11h30 pelo horário de Brasília. CBN, Mercado Inteligente. O que a reforma tributária impacta no seu negócio? Depois de idas, vindas, e aí o nosso senador Eduardo Braga, que no último mês de dezembro, sancionou aí várias situações com relação à reforma tributária, nós trouxemos aqui dois especialistas, um na parte das leis e outro representando aqui os nossos varejistas, os nossos empresários do comércio. Sejam muito bem-vindos. Bruno Pinheiro, primeiramente, presidente da ACA, Associação Comercial do Amazonas. Feliz Ano Novo para você. Feliz Ano Novo, Oshiro. É uma grande satisfação estar aqui com você e com todos os seus ouvintes. Obrigado. Doutor Pedro Câmara, CEO da Pedro Câmara Advogados e também é diretor, faz parte da diretoria de alguma associação, né, Pedro? Então, seja muito bem-vindo também. Obrigado, Oshiro. Feliz Ano Novo para você, para toda a equipe aqui da CBN. Eu sou diretor de Indústria e Energia da ACA, da Associação Comercial do Amazonas. Perfeito. Então, temos dois representantes da ACA, o Bruno Pinheiro, impulsou, já faz um ano, Bruno, fala um pouquinho da sua trajetória. Antes você era o vice-presidente, antes de a gente entrar na parte de tributos, eu queria que você pudesse falar um pouquinho aí do seu histórico, à frente aí dessa associação. Claro, a Associação Comercial é uma entidade que tem 153 anos, SESC centenária. Ela é a sétima mais antiga do país, ela é a mais antiga do estado do Amazonas, ela é órgão consultivo do governo estadual, federal, municipal e utilidade pública. Eu entrei na entidade em março de 2020, teve duas reuniões presenciais, que tradicionalmente há mais de 153 anos acontece às quartas-feiras, e veio a pandemia. E o mundo mudou, Foi quando a gente saiu do analógico para totalmente para o digital. Então, quando o presidente Jorge Lima ele assumiu numa tela de computador, E naquele momento eu não podia fazer parte da entidade devido ao seu estatuto, que é no mínimo com 6 meses, E no período da pandemia, diversos empresários e diretores faleceram de Covid, Então, algumas pessoas foram partindo e falaram: Bruno, toma conta da nossa rede social, porque naquele momento era como a gente podia se comunicar. E após alguns meses falaram: um colega, um empresário também do centro, lojista, veio a falecer de Covid, e eu fui nomeado primeiro secretário. Quando passou para os 2 anos, eu já fui nomeado para segundo vice-presidente, porque naquela altura já tinham conversado comigo e falou: a escolha para a nova associação ela é sua. Eu falei: mas eu sou muito novo aqui, eu tenho pouco tempo. Não se preocupe que a gente vai lhe conduzir, lhe guiar nesse caminho. E passando-se mais 2 anos, eu assumi como presidente da entidade. 18 agora de dezembro, eu fiz 6 meses de gestão e, lógico, a gente sempre trazendo também os amigos, os colegas, e nessa nova leva veio o doutor Pedro Câmara também como associado, e depois entrou como diretor pleno, Pedro? Isso. E agora como diretor de Indústria e Comércio. E, lógico, soltando um spoiler aqui, que eu acho que ele já sabe, todo o conselho já concordou, já tem uma nova diretoria que vai ser criada para o doutor Pedro, e com certeza é a jurídica, que é pelo todo o trabalho que ele vem desenvolvendo na entidade, lógico, para o estado do Amazonas, visto que a Associação Comercial ela é uma entidade sem fim lucrativo, Oshiro? Então, a gente é voluntário, então não tem remuneração financeira. Eu acho que esse aí é a minha trajetória ao longo aí de quase 5 anos na entidade. Excelente. Doutor Pedro Câmara, CEO da Pedro Câmara Advogados, acompanhando a sua trajetória. Pelo que eu percebi, desde quando eu lhe conheci, a tua especialização era muito mais direito empresarial.
ao longo do caminho, foi identificando o nicho aí da parte tributária, se especializou um pouquinho mais. Faz sentido isso, que hoje a tributária passa a ser uma das grandes especializações do seu escritório? Na verdade, eu sou especialista em direito tributário há bastante tempo, né? É minha área de atuação também, já há mais de uma década. E, na verdade, ela ganhou força nos últimos anos, justamente por esse movimento da reforma tributária, né? Então, o nosso escritório acompanhou esse movimento, né? Surgiu a oportunidade junto à ACA de desenvolver um trabalho muito bacana mesmo. Agradeço aqui, aproveito a agradecer ao Bruno, né, por essa oportunidade, todos os diretores também que apoiaram. A gente, desde das primeiras discussões sobre a reforma, estivemos presentes na ACA, levamos informações, cada evolução das normas que eram sugeridas e votadas, nós íamos lá atualizar. A reforma ela passa por etapas, né? E em 2023, nós tivemos uma emenda constitucional que mudou o sistema tributário na Constituição. Ano passado, em 2024, o que aconteceu foi o início da regulamentação dessa mudança. Por isso que a gente fala que foi uma regulamentação da reforma tributária. E ainda tem muita coisa por vir, tá? Tá, então vamos entender essa cronologia, né? Porque se a gente for ver as reformas que estão acontecendo, eu acho que no governo Temer, o grande legado dele foi a reforma trabalhista, né? Que ele conseguiu sancionar e encerrar ali, que foi um grande, né, avanço para o formato que nós, empresários, hoje, né, temos dentro da nossa gestão, vamos dizer assim. E agora a reforma tributária já se arrasta por alguns governos. Eu queria entender essa cronologia, né, desde quando começou, quantos por cento já foi aprovado, o que a gente tem ainda pela frente, porque quem é um empresário ele fica muito confuso, até porque o empresário está muito em busca de oportunidades, e aí quando vai para essa parte um pouquinho mais burocrática, ele se enrola um pouquinho. Dá para você dar uma explicada nessa cronologia para a gente, Sim, Pedro? vamos lá. O nosso país, Chiro, ele é bem complexo, né? Porque ele leva a questão do social muito a sério, então ele acaba estipulando alguns direitos que, para você mudar, toda mudança é um pouco mais demorada, né? O projeto de reforma tributária tem 30 anos, pouco mais do que isso. Então já se passaram em vários governos federais, né? Calhou desse atual pegar isso como bandeira e dizer, eu vou aprovar a reforma tributária, tá? E aí o que aconteceu? Alguns projetos, né, de proposta de emenda à Constituição, PEC, tramitaram no Congresso Nacional desde 2018, se não me falha a memória, tá certo? E esses projetos foram levados à frente. Em 2023, no final de 2023, em dezembro, nós tivemos a aprovação da PEC 132, que foi a mudança do sistema tributário brasileiro na Constituição, tá? Só que a mudança na Constituição por si só, ela não é suficiente. Ela precisa de leis complementares que vão regulamentar essa mudança. E agora nós tivemos, em 2024, a primeira lei complementar sobre a reforma tributária, que trata do IBS e da CBS, que são os dois novos tributos que vão começar a existir no Brasil a partir de 2026, ou seja, a partir do próximo ano. Então já fica uma dica... 2025? Não, 2026. Então, daqui a 2 anos. Nós estamos em 2024 ainda. 2000 e... Nós estamos em 2025. 2025, correto. Isso. Desculpa, deu um branco aqui. É o TDAH. 2026, o ano que vem. Pois é, então já fica aqui uma dica, né, para os nossos empresários, que eles precisam começar a se ambientar sobre a reforma tributária, porque a partir de 2026 vai começar o que se chama de período de transição. Os novos tributos vão começar a existir e vão começar a substituir gradualmente os tributos que serão extintos, né? Que é o ICMS, ISS, PIS e COFINS. Tá, então hoje nós temos vários tributos, né? E aí você tem PIS, COFINS, Imposto de Renda, ISS, e aí vão ser substituídos por 2 tributos apenas, que é o IBS e o CBS. São 2. Porque antes era 1, né? São 2, então, é isso? Não, vamos lá, calma. Primeiro, o Imposto de Renda não entra nessa regulamentação, tá certo?
Isso é uma segunda etapa da reforma tributária, que é a reforma sobre a renda, sobre o patrimônio. Tá? Nós estamos falando agora da reforma tributária sobre o consumo. Então, você tem 5 tributos que influenciam na formação de um preço, seja de serviço, seja de mercadoria. Você tem o ICMS, o ISS, PIS, COFINS e o IPI. Esses 5 tributos foram trabalhados nessa primeira etapa da reforma e nessa regulamentação que aconteceu em 2024. Entende? O que vai acontecer? Você vai deixar de ter PIS e COFINS, que são contribuições federais, e você passa a ter o que se chama de CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. É a mesma natureza, é a mesma finalidade, e eu acredito que possa se manter no mesmo patamar em percentuais. Qual a diferença entre PIS, COFINS e a CBS? PIS, COFINS é uma legislação atualmente complexa. Você tem PIS, COFINS para setores distintos, você tem alíquotas distintas, você tem 2 regimes, cumulativo e não cumulativo. Com a CBS, isso tudo vai acabar. Tá? Com a CBS, você vai ter um percentual que vai valer para todas as operações em todo o Brasil. É uma simplificação, né, doutor Pedro? Que é o objetivo da reforma, é simplificar o nosso sistema. Já o ISS e o ICMS, que são tributos estaduais e municipais, eles vão se unificar e vão ser transformados no IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. A diferença é que, hoje, os municípios arrecadam o ISS, os estados arrecadam o ICMS. Você tem, por exemplo, para o ICMS, alíquotas diferenciadas conforme a categoria do produto. Quanto mais supérfluo o produto, maior a alíquota. Com o IBS, a alíquota será a mesma para cada região. Você não pode ter essas variações. Então, vem mais um exemplo aí da simplificação que a reforma procurou obter. Perfeito. Nós temos que chamar o primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta aí com mais Mercado Inteligente. Fica aí. CBN, Mercado Inteligente. CBN, Mercado Inteligente. Estamos de volta com o nosso segundo tempo do Mercado Inteligente dessa manhã de 11 de janeiro de 2025. O que a reforma tributária impacta no seu negócio? Estamos aqui com o Bruno Pinheiro, o presidente da ACA, que é a Associação Comercial do Amazonas, e com o Dr. Pedro Câmara, CEO da Pedro Câmara Advogados. Bruno, a gente sabe que isso, queira ou não, acaba impactando em diversos segmentos. Você tem uma loja de varejo e tem uma loja de serviços também, né? Como é que você vê essa reforma? Pelo que eu estou vendo, a reforma, queira ou não queira, ela aumenta os impostos, né, de praticamente todos os segmentos e beneficia um pouco a parte da indústria. Como é que a ACA vê essa situação? Já está preparado e provavelmente isso vai impactar diretamente no consumidor, né? Com certeza, Chiro. A reforma ela é para a indústria, né? Ela beneficia, e lógico, para deixar a nossa indústria mais competitiva no mercado internacional. E, lógico, ela vai aumentar o tributo de alguns segmentos, principalmente de serviços. Então, quando você fala que o empresário vai pagar mais impostos, eu digo o empresário ele não paga impostos, ele recolhe impostos. Então, com certeza, a gente vai ter um aumento de produtos e serviços para o consumidor. Aí, lógico, entra aquela questão que eu sempre digo, quem tem uma operação enxuta, um custo operacional melhor, com certeza ele acaba tendo vantagem nesse início da reforma. Tá, e falando um pouquinho em
modelos novos e novos tipos de serviços, né? Estávamos falando aqui no intervalo sobre o split payment, né? Queria que o Dr. Pedro pudesse explicar para a gente esse modelo que está para ser lançado. O split payment ele vem com uma das maiores novidades da reforma tributária, né? Por quê? Vai ser um sistema onde o tributo vai ser recolhido naquele momento. Uma orientação, Oshiro. Quando você viaja, por exemplo, nos Estados Unidos, você vê lá o preço de prateleira de um produto. Só que quando você vai pagar, é aquele preço mais os impostos. Assim vai funcionar no Brasil, tá? O que vai trazer mais transparência, inclusive, para o consumidor, para o contribuinte. Com o split payment, no momento que você for fazer o pagamento, todas essas redes de pagamento elas vão ter que se adaptar para separar o que é da loja e o que é do poder público, o que é o imposto ou o tributo, né? E naquele momento ele já vai ter que ter condições de repassar o tributo para o poder público, seja para o Comitê Gestor do IBS, que vai reunir estados e municípios, seja para a união com a CBS. O dinheiro já entra direto para o governo. Porque isso. hoje, na verdade, o empresário recebe todo o valor. Isso. E aí, no final do mês, lá no início do outro mês, você tem as guias, que é onde o contador entra para emitir as guias. Isso. Tem que fazer Quando a apuração. ele pagar, já cada um recebe o teu. Isso. Só que também acaba com o imposto antecipado, ou não? Porque tem muitos lugares que, a depender do segmento, quando você compra, tu já paga o imposto antes de vender, ou não? É a questão da substituição tributária, que foi algo muito combatido na reforma. Se não me engano, ela permanece em situações muito, muito específicas. Ela voltou quando foi para o Senado, nessa última regulamentação, né? Mas a grande maioria das operações não vai ser mais onerada com a substituição tributária, que é um sistema complexo e que, efetivamente, onera quem está na ponta da operação, né? Você vai ter isso, talvez, em combustíveis, que é um setor muito disseminado, você tem várias cadeias de circulação, então, para facilitar a vida do governo, é possível que a substituição tributária tenha permanecido nesse setor, tá? Mas a questão do split payment, voltando para a tua pergunta, ele vem como uma revolução porque ele vai facilitar a vida, por exemplo, de quem é do comércio, tá? De quem é de serviços e que usa a maquineta, que usa esses sistemas de pagamento. Por quê? Vai retirar do empresário a obrigação de apurar o tributo, né? Então, isso, com certeza, é um grande ganho, é uma situação que vai facilitar a nossa vida, tá certo? E eu queria só citar também o cashback. São dois instrumentos que foram introduzidos aí pela reforma tributária, onde você tem o split payment com essa questão da agilidade do recolhimento e a facilitação da vida do empresário, e você tem o cashback que vai operar para a base da sociedade, ou seja, para aqueles contribuintes mais carentes, tanto que vão utilizar a base do CAD único, que hoje serve para a Bolsa Família, tá certo? Para devolver o que aquela pessoa, aquele pai de família, pagar em termos de CBS ou IBS. Perfeito. Bruno, agora, pelo olhar do empresário, né? Nós temos aqui a parte técnica, representada pelo Dr. Pedro, que aprofunda na parte das leis. Pelo olhar do empresário, saiu como ele esperava, porque era a desburocratização dos impostos, era muito confuso tudo isso. Sob o olhar da classe que você representa, você acha que está dentro, né, da expectativa da desburocratização e se tornar tudo muito mais simples, ou ainda tem algumas vírgulas aí no meio do caminho que infelizmente não pôde ser derrubado? Oshiro, eu acho que quando você vira empresário, principalmente de varejo, não vou dizer que você vire especialista na parte tributária, mas você tem que entender um pouco, porque às vezes o valor do produto, dependendo do estado de onde está vindo, muda, a questão do frete muda, se tem margem de valor agregado muda. Eu digo que no nosso estado a gente armazena 3 produtos. Eu armazeno o produto, eu armazeno o imposto antecipado, que é o MVA, e eu armazeno o frete. Então, com a simplificação, com certeza, a gente tem uma preocupação menor, porque toda vez que você vai comprar um produto, cadê a nota? Qual é a tributação? De onde veio? Cadê o NCM? Qual é o SEST? Porque você entende
foi um excelente trabalho desenvolvido pelo Dr. Pedro Câmara e que conseguiu simplificar para a entidade, para os empresários, o que ia acontecer. Então, a gente já sabia todo o andar. Toda vez que mudava algo em Brasília, ele tinha uma reunião e sempre ele apresentava. O trabalho dos senadores Eduardo Braga, Omar Aziz, que conseguiu aprovar essa reforma e manter as vantagens comparativas para o nosso Estado também foi muito boa. Por quê? A gente praticamente não vai ter perda. Elas são mínimas, né, doutor Pedro? Eu acho que o que vai perder não chega... Eu queria só aproveitar a fala do Bruno para reconhecer o trabalho feito pela nossa bancada do Senado. Eles foram combatentes, eles salvaram efetivamente a Zona Franca de Manaus. Tá? O texto que saiu da Câmara dos Deputados, quando falava sobre Zona Franca, ele trazia alguns prejuízos para a nossa região. Por exemplo, você não tinha nenhum reconhecimento ao comércio local. Grande parte das empresas tem o que se chama de tese do PIS/COFINS, onde não paga-se PIS e COFINS, né? E isso ia acabar com a reforma que veio da Câmara. O senador Eduardo Braga permitiu a todas as entidades, inclusive a que eu participei dessa audiência pública no Senado, permitiu que nós expuséssemos isso, tá? Levamos o que essa tese representa para o comércio e, no final das contas, o comércio foi favorecido. Hoje, a partir da reforma, você vai ter alíquota zero de CBS, que é o tributo que vai substituir o PIS e COFINS. Então, mantido para o comércio isso, e foi um trabalho efetivo do senador Eduardo Braga e também do senador Omar Aziz, né? A questão das vantagens competitivas da Zona Franca de Manaus, que foram citadas pelo Bruno, você tem, por exemplo, a questão do crédito presumido do ICMS hoje e o crédito presumido que será da IBS. Se não me engano, é a Eletros, né? Sim, Jorge presidente. É uma outra associação que representa os fabricantes de produtos eletroeletrônicos, fez um trabalho comparativo, né, onde ele mostrou que, pelo texto que veio da Câmara, essa questão do crédito presumido do IBS, os nossos empresários aqui de Manaus iam sofrer uma perda bem significativa. Também com base no trabalho desenvolvido pelo senador Eduardo Braga como relator da reforma, isso foi minimizado. Teve reclamação da BINE, que é uma outra associação nacional de fabricantes de eletroeletrônicos, que tem uma base muito forte no Sul. Eles também foram muito combativos contra a Zona Franca de Manaus. Quem também foi a nossa voz foi a Eletros, como eu falei ainda há pouco, tá certo? E junto com o trabalho do Senado, a gente conseguiu salvaguardar as prerrogativas da Zona Franca de Manaus. O Chiro, excelente. Bruno, eu vou pedir só o intervalo comercial, porque a gente tem agora o repórter CBN, e aí daqui a pouco a gente volta e retorna com a sua fala, tá bom? Então o repórter CBN bateu na porta, daqui a pouco a gente volta aí com o terceiro bloco do nosso Mercado Inteligente dessa manhã de sábado. CBN, Mercado Inteligente. CBN, Mercado Inteligente. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco do Mercado Inteligente dessa manhã de 11 de janeiro de 2026. E como sempre, depois do repórter, a gente tem as dicas da semana. Dicas do Oshiro. Nas dicas da semana do Oshiro, a gente tem esse livro aqui, O Corpo Fala, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler ou de entender um pouquinho do processo que existe na hora do rapport, né? Trabalha muito o rapport, sinergia, como é que você faz uma conexão com o cliente, com o colaborador, com as pessoas que estão ao seu redor. Então é a linguagem silenciosa da comunicação não verbal.
Dizem que a fala representa somente 3% do que você quer sinalizar, né? De repente a fisionomia, o sorriso, a cara fechada, o sentimento, os gestos, ela fala muito mais do que a própria palavra que sai, né, da boca. Então temos aqui esse livro do Pierre Vieux e Roland Tampacol, que fala sobre a observação na hora de uma conversa entre as pessoas. Um livro bem interessante que vale a pena você, empresário, dar uma lida para você entender como é que funciona o jogo das comunicações. O que a reforma tributária impacta no seu negócio é o tema de hoje. Temos aqui o Bruno Pinheiro, presidente da ACA, da Associação Comercial do Amazonas, e o doutor Pedro Câmara, CEO da Pedro Câmara Advogados. Bruno, a palavra está contigo. Obrigado, Chiro. Eu acho que só um complemento à fala do Dr. Pedro Câmara é que quando a gente fala em benefício ao empresário, na verdade, o que o empresário entende é que o trabalho dos senadores foi um benefício à população do estado do Amazonas. Porque se a gente tem uma perda, né, com não ser contemplado como estava no início da reforma, que praticamente só era indústria, e o modelo Zona Franca de Manaus, ele é indústria, comércio e agronegócio. Apesar do agro, a gente sabe não ter a força que tem no nosso estado. Mas esse triângulo que a gente vê lá na SUFRAMA é o pilar da Zona Franca de Manaus. Então, a gente teria um custo de vida maior para a nossa população. Então, acho que nesse ponto, a nossa bancada ela fez um excelente trabalho. Por quê? Porque a gente não vai ter esse repasse, né? Esse aumento de carga tributária, num momento bem complicado que o nosso estado passa, principalmente devido à logística, né? Que a gente sabe que tem uma logística muito cara. E se a reforma não vem do jeito que ela veio da Câmara, acho que a população ela seria a maior prejudicada, porque no final a indústria produz, mas quem entrega, quem dá a garantia, quem transporta, quem atende é o comércio, né? A indústria não atende o consumidor final, e é sempre o lojista, o grande lojista ou o pequeno lojista que está em Manaus, está no município, está nas comunidades, ele está em São Gabriel da Cachoeira, ele está onde não tem estrada, e graças a todo esse trabalho, e não tenho como deixar também e não agradecer o excelente trabalho que o doutor Pedro fez lá pela Associação Comercial, onde ele pôde encaminhar todas as demandas para o comércio, para os senadores, para os deputados, e com certeza esse pleito ele foi atendido, ele foi muito bem recebido e foi muito bem defendido pela nossa bancada. Doutor Pedro, eu queria entender, por exemplo, nós falamos aqui muito claramente do excelente trabalho, né, dos nossos políticos, dos nossos senadores, no caso específico, Eduardo Braga. E ele foi o presidente da comissão, o Omar Aziz também. Sim. E ele foi o presidente da comissão. Ele foi relator do relator. Do projeto da reforma tributária no Senado. Então você tem lá a pessoa que comanda toda essa situação. Isso é feito através de sorteio, ou é uma eleição, ou é uma articulação bem feita? Porque por várias vezes eu percebi que nós estávamos defendendo o nosso modelo e tinha lá um político nosso, né, comandando toda essa situação. Só para a gente entender como é que funciona esse jogo. Com certeza a articulação existe, né? Ainda bem que existe, porque nós precisávamos desse representante para a nossa região, tá certo? Não que ele tenha trabalhado só para o Amazonas ou para a Zona Franca de Manaus, não é isso. Mas se fosse outro representante de outro estado, a gente com certeza poderia ser prejudicado. Tá? Então, a articulação do senador Eduardo Braga com certeza deve ter influenciado. Ele foi nomeado, né, como relator. Então é uma nomeação. É uma nomeação. E quem é que nomeia? Indicação. Foi a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Tá, então existe uma nomeação, não é sorteio, não é eleição. Então, mas eu queria só... Mas existe articulação, é claro, para que um nome forte, né, da região pudesse estar lá, né? Eu queria só também complementar assim, um insight. Com a reforma, a Zona Franca de Manaus será a única região do Brasil a ser incentivada. Então, por mais que esse trabalho tenha sido feito para salvaguardar as nossas prerrogativas, a gente também tem que enxergar nisso uma oportunidade. Aqui não é o profissional técnico que está falando. Aqui é o que está enxergando além
do técnico, né? Oportunidades para outras indústrias, outras empresas se instalarem. Elas vão ter algumas limitações, as mais novas, com certeza. Limitações em relação ao que já existe hoje aqui na Zona Franca, tá certo? Mas continua sendo uma grande oportunidade. Nenhuma outra região do Brasil vai ter os mesmos incentivos que a nossa indústria, que o nosso comércio vão ter por simplesmente estar em Manaus. Tá, agora, existe essa proteção que por muito tempo e por várias vezes é colocado em pauta, né, de que de repente uma lei, uma medida, uma canetada, Bruno, ela de repente acaba ameaçando um pedacinho da Zona Franca. Esse risco ainda continua existindo. Olha, quando a gente fala de política, é muito complicado, porque política tudo muda, vai muito do momento, né, que tá acontecendo. Eu vou falar aqui, eu acho que a reforma ela veio acontecer no momento para a gente que teria que acontecer. Eu acho que a gente pode falar, a prorrogação da Zona Franca de Manaus pelos últimos 50 anos foi no governo Lula, então isso aí é um mérito do governo. A gente tem uma bancada de senadores que estão alinhados com o presidente e pelos bastidores, conversando, a gente sabe, olha, a Zona Franca de Manaus tem que ser preservada. Então, tudo é um momento político, entendeu? Então, a gente não tem como falar que no futuro não possa vir. Como já aconteceu outras vezes. Como aconteceu em outras vezes. Mas o que o doutor Pedro falou, o cenário ele é positivo, tanto para a indústria quanto para o comércio. A gente tá vendo aqui acontecer o porto de Xangai, no Peru também, que sabe que os navios da China não vão passar pelo canal do Panamá, então pode ser que, quem sabe, o nosso comércio talvez não tenha o mesmo brilho da década de 80, 90, mas também ele ganhe destaque nesse cenário nacional, principalmente com a reforma e principalmente com essa nova rota que vai vir da China. É tudo uma questão política, Chiro. Eu acho que a reforma aconteceu nesse momento e passou, e com a Zona Franca preservada, com seus direitos garantidos, porque acho que era um momento político para isso. Perfeito. Bom, falamos de defesa. Sempre nós somos muito bem como defensores do nosso modelo, nota 10. Só que aí falta, talvez, o ataque. E aí eu queria agora avançar para o outro tema, né? Está muito bem defendido aqui o nosso modelo. Planos B, outras matrizes, e eu não ouço e não vejo nenhuma movimentação, né, com relação a novas oportunidades. Pedro levantou a mão já ali, vou primeiro passar para o Bruno, aí depois o Pedro complementa. Pode ser? Vamos passar para o Pedro já. Vamos passar para o Pedro. Claro. Isso, na verdade, também foi pensado na reforma, né? Nós temos um prazo limite, que é 2073. Infelizmente, talvez nós não estejamos mais aqui, né? Mas o que acontece, Oshiro? Foram criados na reforma vários fundos que visam justamente apaziguar os efeitos que a reforma pode produzir sobre alguns setores e algumas regiões, tá certo? E dentre os fundos que foram criados, tem o fundo para o Estado do Amazonas, para a diversificação da matriz econômica do Estado do Amazonas, tá certo? Da vez que esse fundo for regulamentado, ainda não houve essa regulamentação, está entre as várias, né, regulamentações que precisam vir ainda. O Estado do Amazonas, ao receber valores relacionados a esse fundo, ele vai ter que prestar contas à União, que é quem vai repassar esses valores, né? E prestar contas à União, nesse aspecto, significa dizer o que você está fazendo ou começou a fazer para diversificar sua matriz econômica quando a Zona Franca de Manaus não mais existir. Para mim, a diferença da reforma é que antes ninguém estava pressionando o Amazonas a mudar a base dessa economia. Só que, assim, nós somos um incômodo para o Brasil. Querendo ou não, somos. Não estou aqui defendendo quem se incomoda, estou dizendo apenas uma realidade. Tá? E aí a reforma vem dizer o seguinte, tudo bem,
Zona Franca vai ser mantida. Você será a única região incentivada do Brasil. Conseguiu isso. Conseguiu até um pouco mais do que o texto original previa. Mas você, ao passar do tempo, vai precisar modificar a sua matriz econômica. Bom, já tivemos outros prazos dados, que inclusive Mas não venceu dessa agora forma. recentemente. E aí eu vou passar a palavra para o Bruno, né? Aonde é que a ACA, a associação, né, dos empresários que compõem a ACA, podem atuar também? E quem é que vai comandar, na realidade, né? Você tem esse fundo que está sendo feito para buscar novas matrizes econômicas. É de quem esse comando? Quem é que passa a efetivamente assumir essa responsabilidade? Né? Qual o governo, se é o estadual? É o Executivo Estadual. É o Executivo Estadual. Mas essa pergunta a gente vai responder daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo. CBN, Mercado Inteligente. CBN, Mercado Inteligente. Estamos de volta com o nosso último bloco do Mercado Inteligente dessa manhã de 11 de janeiro de 2026. O que a reforma tributária impacta no seu negócio? Bruno Pinheiro, presidente da ACA, Associação Comercial do Amazonas, e o doutor Pedro Câmara, da Pedro Câmara Advogados. Bom, estávamos aqui discutindo com relação à responsabilidade, né, desse comitê para fazer uma migração para novos modelos econômicos. O Pedro estava falando que vai ser do governo do estado. Qual é a opinião e a visão, né, do presidente da ACA com relação a essa situação? Se a partir de agora isso começa a andar efetivamente, ou quais são esses desafios daqui para frente? Ô Chiro, é o que a gente estava conversando aqui nos bastidores. São decisões políticas, né? E vai muito de cada governo. Às vezes a gente tem excelentes projetos e quando muda de repente a gestão, esses projetos eles acabam não caminhando. Lógico que agora a gente tem um prazo, tem um comitê gestor. Fala-se muito em diversificar a nossa matriz, a gente sabe disso. Mas aí entra alguns pontos. A Amazônia ela é intocável, né? A gente não tem transporte. Então, como é que a gente vai desenvolver uma região se a gente não tem transporte, se nós não temos portos e aeroportos, se nós não podemos... Vamos supor, a gente tem aqui o potássio aqui do outro lado, que praticamente pode abastecer 20%, né, do mercado internacional, estando aqui dentro. E, então, a gente vê a reforma ainda... muito ainda naquela questão, o que vai acontecer com o comitê gestor. Então, eu já ouvi falar muito que o Amazonas, em alguns anos, em algumas reuniões, em algumas palestras, talvez eu não esteja vivo, em um polo petroquímico, que a gente fala aqui também, fala-se muito em turismo, mas, efetivamente, eu digo, é quando iniciar mesmo a reforma, iniciar a transição. Aí a gente vai ter que voltar. Eu acho que, com certeza, deve ser, o governo deve criar comitês, ouvir empresários, ouvir entidades de classe, né? Preparar um projeto e que esse projeto seja um projeto de Estado e não de governo, que às vezes a gente tem um projeto que dura 4 ou 8 anos e depois ele acaba não dando continuidade, e que o nosso Estado precisa desenvolver outras matrizes econômicas. A gente sabe que tem aqui, mas que não depende do empresário, depende, às vezes, de ONGs internacionais, depende de autorizações que um dia tem uma liminada, que a outra semana a liminar cai. Então, são situações ainda que ainda estão meia nebulosas ainda, que eu digo assim, não tem nada muito certo, Cheiro. Só relembrando que nós estamos em 11 de janeiro de 2025. Tá uma confusão de 24, 25, 26, doutor Pedro Câmara. 11 de janeiro de 2025. Doutor, será que, então, caberia ter um secretariado
talvez já no governo do estado, voltado só para esse tema, porque tem uma responsabilidade em relação a isso agora? Como que você visualiza? Porque uma coisa é ter isso, a outra é ir para a execução. O grande problema nosso é que tem muita reunião e você não tira do papel. Ficam muitos, né, papos informais, e colocar a mão na massa e executar mesmo e transitar, a gente não vê isso. Qual que é a tua opinião sobre esse desafio? Eu penso que nesse momento não há espaço para isso. Tá? Já foi uma luta grande, consegui manter a Zona Franca. Estamos naquele momento da ressaca, então, né? Isso, exatamente. Eu acredito que assim, está todo mundo respirando agora, né? Porque conseguimos manter essas prerrogativas, mas ninguém, na minha humilde opinião, Chiro, ninguém vai se preocupar nesse momento com esse tema da diversificação. Quando é que vai começar a se preocupar? Quando começar a receber recursos. Porque aí você tem várias questões. Tem a lei de responsabilidade fiscal, prestação de contas federais, enfim. Qual é o governador que vai querer assumir uma bronca de receber milhões e milhões de reais e não repassar para a finalidade? Tá, e esse recurso começa a entrar a partir de quando? É essa regulamentação que ainda precisa ser feita, né? A gente não tem essas informações ainda concretas, tá? Como é que vai acontecer, em que momento, como é que vai ser essa prestação de contas. A reforma ela tem vários temas. O Ministério da Fazenda ele separou em 4 grandes leis complementares que precisam ser trabalhadas, e uma se dedica exclusivamente a esses fundos. Não só do Amazonas, mas outros, né? Foram criados, se não me engano, 4 fundos com a reforma tributária. Então, assim, eu penso que secretariado é muito otimismo a gente pensar nesse momento. Se os nossos governadores, o atual, o próximo, tiverem esse insight, eu dou os meus parabéns, porque realmente a gente precisa pensar nisso. Ter uma pessoa focada nisso. Zona Franca de Manaus é um modelo exitoso, mas ele não precisa ser o único modelo do Amazonas, entende? E aí você tem a fala do Bruno, nossa floresta é intocada. Eu apoio 100%. Mas tem atividades que precisam ser desenvolvidas. Se a gente for voltar lá para o início da reforma, para o que inspirou a reforma, o advogado trabalha não só com as leis, mas com os princípios também que inspiram aquelas normas. Tá? Além da simplificação, você tem vários outros princípios, e um deles era da vocação regional. Desenvolvimento da economia com base nas vocações regionais. Então, a gente tem que entender quais são as nossas vocações e fazer valer isso. Você tem bioeconomia. É explorar a floresta, mas de forma consciente, de forma equilibrada. Entende? Você tem turismo. Poxa, a nossa cidade precisa se preparar melhor para o turismo. Então, invista nisso. Esses recursos que estão vindo aí para o fundo podem ser baseados nisso. Buscar investimentos internos, montar parques aqui dentro. Quando eu era moleque, gente, eu estou com 52 anos, né? Aliás, eu vou fazer amanhã 52 anos. Parabéns antecipado aqui, né, Bruno? Mas assim, quando eu era moleque, Chiro, e a gente aqui é basicamente mesma faixa de idade, eu já ouvia falar que o Japão ia montar um super parque aqui para mostrar a Amazônia, enfim, tudo mais. E isso nunca saiu da intenção. Recentemente, uns 6, 7 anos também, a própria Disney, né? Rolou Sim. esse papo aqui, aí de repente sumiu o papo. Pois mas é assim, ter vontade política, sem vontade política nada acontece, para buscar esses investimentos, essa diversificação, criar um polo industrial aqui para a indústria de cosméticos, farmacêutica, voltada para os recursos da floresta. Entende? Tudo isso são oportunidades. Mas a gente precisa saber exigir do nosso poder público que essas oportunidades realmente possam prevalecer. Aí precisa do planejamento, né, Bruno? Sim. Eu acho que, doutor Pedro, só lembrando que ano passado o CBA houve uma modificação, não é isso? Para poder CBA é o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Ele houve uma vinculado à Suframa. Isso, vinculado à Suframa. A partir dessa mudança que ele vai poder receber recursos, né, externos diretamente na sua conta. Então, eu não sei como é que está a situação do CBA, mas ele não tinha nem CNPJ. É isso que eu estou falando. O CBA ele não tinha CNPJ, então ele não poderia receber recursos. Então, eu acho que são, tipo assim,
tem excelentes ideias, mas infelizmente, quando vai para a implementação, a burocracia, as dificuldades, o excesso de leis que a gente sabe que a gente tem, que a gente é muito bem fiscalizado, muito bem monitorado, talvez a região ela tenha esse atraso econômico, né, e de logística, de IDH, que o nosso estado passa. Então, infelizmente, como o doutor Pedro falou, acho que tem que mudar muita coisa, né, Pedro? Nossa, eu acho que tem que mudar a cabeça, na verdade, de quem nos Eu acho que governa. faltam 3 situações. Primeiro é foco. Tem que ter um departamento, um secretariado, uma pessoa Essa focada mudança. para isso. Aí você tem que ter uma estratégia e aí você tem que executar essa estratégia. Hoje, na verdade, nós não temos foco, não tem ninguém cuidando disso. Eu já A bola apoio- tá quicando. É o deixa que eu deixo. Hein, Bruno, vamos lançar uma campanha, vamos apoiar o Oshiro para essa... Já tá. Eu já Mudança. tive algumas iniciativas, como o próprio plano B aqui na rede amazônica, que eu acho que inclusive vocês já tiveram em vários encontros Sim, nossos sim. de debates, mas na realidade ficou só um debate. Eu lembro lá atrás que inclusive o Ulisses Tapajós falava, olha, a gente precisamos de 5 milhões de reais para chamar uma consultoria de fora, para criar um planejamento estratégico, para esse planejamento estratégico virar o que mostrar para os investidores de fora. E o tal de 5 milhões nunca apareceu, né? E aí desistiu e tal. Mas a gente já está quase encerrando o programa. 15 segundinhos, Bruno. Ô, Chiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação do comércio, agradecer o convite. E a gente sempre está à disposição do seu programa, de sempre poder esclarecer os pontos do comércio, da entidade. Obrigado mais uma vez. Bruno, eu que agradeço, parabéns aí pela sua trajetória, pelo excelente trabalho que a gente vê constantemente nas redes sociais, reformando a sede da ACA, então parabéns. Agradecer também a presença do Dr. Pedro Câmara, um especialista aqui em tributária, né, em direito tributário, e nos deu uma luz bastante grande. Muito obrigado também pela sua presença, doutor. Eu que agradeço. Oshiro, você é um amigo muito querido, né? Sempre dando oportunidade para a gente se manifestar, né? E quando quiser falar desse tema, Amazônia, quiser falar sobre Zona Franca, sobre futuro da Amazônia, pode me chamar que eu estou dentro. Vamos chamar Muito mais obrigado. vezes, e as portas estão sempre abertas. Bom, e nós ficamos por aqui com mais um CBN Mercado Inteligente, na produção de Nicole Gomes, gerência executiva de Daniele Pires, direção regional de jornalismo de Paulo Fernandes e os trabalhos técnicos de Fabrício Costa. Estamos encerrando o mercado dessa manhã de 11 de janeiro de 2025. Agora eu acertei. Bom final de semana a todos e a gente volta no próximo sábado. CBN Mercado Inteligente.